Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Então, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nessa sessão com ordem do dia 11 de novembro de 2025. A ausência da vereadora Glaci Silvestrin, ausência justificada. Em aprovação, as atas número 4.515, de 21/10/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nobres vereadoras, nobres vereadores, a imprensa aqui presente também, as pessoas que estão presentes aqui na casa, também aqueles que nos acompanham online. Expediente da Secretaria do dia 11 de novembro de 2025. Convite da Escola 1º de Maio para o terceiro espetáculo de Natal, Esperança Além das Estrelas, dia 28/11, às 19h30, na quadra da escola. Ofício número 252/2025 do Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei números 41 e 42/2025. Pedidos de providência número 196/2025 do vereador Davi de Almeida, solicitando o asfaltamento e alargamento no trecho da rua Luciano Courtois. Pedido de providência número 197/2025 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando o retorno preferencial de passagem na rua Odilon Prat, na interseção com a rua Giovanni Zanonato. Pedido de providência número 198/2025 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando ampliação do tempo de abertura do semáforo localizado no cruzamento da Avenida Santa Rita com Júlio de Castilhos. Ofício número 250/2025 do Executivo Municipal, referente à resposta do pedido de informação número 90/2025, de iniciativa do vereador Juliano Baumgarten. Ofício número 251/2025 do Executivo Municipal, referente à resposta do pedido de informação número 91/2025, de iniciativa da vereadora Fernanda Corrêa. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui saudar todos que nos acompanham, pessoal do Monte Pascoal, bem-vindos. Também toda a manifestação é importante e que bom que vocês estão aqui. Saúdo também o ex-prefeito, vereador Pedro Pedroso, Glória Menegoto, vereador e presidente dessa casa, e a todos que nos acompanham através da TV Serra, que também representa a rádio Miriam Adamati. E Pedroso. Passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 26 de 2025, que dispõe sobre a criação de zonas de interesse social, ZEIS, para os fins de construção de unidades habitacionais de interesse social vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. Este projeto está em vistas com o vereador Roque Sevenini, a qual eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento especial aqui aos moradores que acompanham essa sessão, ex-presidentes desta casa, Pedroso e Glória, a imprensa. Na verdade, senhor presidente, eu vou devolver esse projeto à mesa, porque regimentalmente só posso pedir vista por 8 dias. Então, faço a devolução, mas gostaria de fazer aqui um breve histórico das nossas atividades enquanto vereador. Primeiro, estivemos visitando os locais.
especialmente lá o Altos da Julieta, por conta da questão ambiental. Segundo, fizemos diversas conversas com moradores, recebemos documentações por escrito, recebemos informações, enfim, dialogamos com os moradores. Sei também que houve uma reunião com alguns moradores com a Prefeitura Municipal, o que é importante também considerar. Fizemos então um pedido de vistas para ter mais 8 dias, e nesse interstício de 8 dias, nós, enquanto vereador, e também os moradores, pudesse de repente construir alguma alternativa. O que a gente fez? Fizemos um pedido, um requerimento para que venha a esta casa alguém da Prefeitura Municipal para falar sobre o projeto. E alguém com condições de nos explicar para que a gente também possa questioná-los. O requerimento vai ser votado amanhã. Então, se for votado o projeto hoje, o requerimento perde efeito. Então, por isso, eu acho importante que a gente espere para votar, para vir a esta casa representantes do Poder Executivo para nós conversarmos sobre o projeto. Também pedi, porque alguém pode dizer, mas o requerimento é só amanhã. Mas eu também pedi aqui, está gravado, para o vereador Davi, líder do governo, solicitar uma reunião com o prefeito municipal para que a gente pudesse conversar. Mas não apenas eu, nós vereadores, comunidade, prefeito, e com uma proposta. Esta proposta seria de a prefeitura dialogar com as cooperativas habitacionais, porque somente uma cooperativa que eu fiz contato e que foi confirmado pelo presidente, teria 150 lotes disponíveis para permutar com a prefeitura. Claro que não é de graça. Nada é de graça. Alguém paga. Então, a prefeitura poderia permutar com esses moradores das cooperativas e fazer ali o seu núcleo habitacional. Porque a primeira coisa que nós temos consciência é que tem que ter programa habitacional em Farroupilha e essas pessoas precisam de moradia. Isso é ponto pacífico. E nem vai ser de graça, vai ser pago. Mas também a gente tem que entender que quem comprou aquelas áreas nos bairros, aqueles terrenos, eles compraram com essa expectativa de ter ali os seus espaços reservados de lazer e até mesmo a proteção ambiental. Então eu gostaria de fazer um pedido aqui ao presidente, ou quem sabe ao líder de governo, o vereador Davi, para que a gente não votasse nessa noite o projeto. Que a gente ainda pudesse conversar com o prefeito municipal. O prefeito estava esses dias respondendo pelo Facebook, pelas mensagens, críticas de moradores. Lá o prefeito digitando, lá respondendo os moradores. Eu imagino que ele tem um tempo também para nos atender. Afinal, somos vereadores, vocês são representantes das suas comunidades, tem aqui o presidente da casa, tem o líder de governo, e eu sei que o vereador Davi fez esse contato com o prefeito, porque ele me informou, e ele diz, olha, Roque, está um pouco difícil, nós estamos tentando. E eu quero reconhecer isso, para concluir, senhor presidente, eu quero reconhecer isso. No entanto, isso não resolve o nosso problema. Eu não estou dizendo aqui que sou contra e nem a favor ainda. Eu ainda estou tentando construir uma alternativa. Porque eu acho que tem uma oportunidade de todo mundo ser ganhando nesse processo. Então, essa é a minha manifestação com a devolução do projeto, senhor presidente, à mesa, para que vá à discussão, mas que a gente possa segurar para votar na semana que vem, ou na outra, ou quando for possível. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, quero cumprimentar os moradores do Alto da Julieta, do Monte Pascoal também. Recebemos as vistas do nobre vereador Roque Cervenini, e como ele mesmo colocou, eu fiz o contato com o prefeito. Ontem, ainda aqui nessa casa, confirmei com ele. Na outra semana, vai nos receber. O que acontece, senhor presidente, é que para esse projeto, não existe tempo hábil. O tempo hábil é agora, é dezembro. Então, nós estamos no limiar da liberação do recurso e esse projeto, como bem colocou aqui o nobre vereador, ele entra na casa
se não me falha a memória, em setembro, e a gente parou por 2 semanas o projeto, estudamos o projeto, fomos em loco, levamos biólogos, levamos os servidores do município, recebemos os moradores, o prefeito conversou, atendemos as solicitações de praça, atendemos as solicitações que foram reivindicadas. A nascente do Altos da Julieta será protegida, assim como apresentei nesta casa o projeto, e aquilo que apresentei é aquilo que o Executivo tem para apresentar, que apresentou para os moradores, que apresentou para os vereadores e que eu tive a oportunidade de apresentar nessa casa. Sendo assim, senhor presidente, peço que seja votado nessa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, o público aqui presente, a imprensa e os que nos acompanham pela internet. Referente a esse projeto, eu quero dizer que eu estive no local, lá no Altos da Julieta, e o nosso papel enquanto vereador é fiscalizar, mas, acima de tudo, ter responsabilidade dos nossos atos, tá? A gente precisa entender que nós estamos votando nessa noite um projeto que os lotes estão divididos em 4 bairros. E lá no Altos da Julieta tem a APP, se tem uma nascente. A gente não está votando no projeto somente aonde está previsto para ser construídas as moradias, certo? E durante os meus estudos me surgiu uma dúvida, tá? Que se o município vai fazer ET lá no Altos da Julieta. Por que eu faço esse questionamento? Porque, conforme a Lei Municipal 4191 de 2015, dos loteamentos, essa lei determina que todo empreendimento imobiliário deve ter uma infraestrutura completa. Ou seja, o que não tem lá no Altos da Julieta, não tem transporte, não tem postos de saúde, tem falta de água constante. E mais, com base em procedimentos técnicos adotados pela Secretaria do Meio Ambiente, em consonância com orientações da FEPAM e da Corsan, foi estabelecido o critério que os loteamentos com mais de 50 lotes têm que ter ET. Eu não sei se teve alguma alteração, mas o que eu tive de informação quando eu procurei é que mais de 50 lotes têm que ter ET. Minha pergunta é, hoje tem 30 famílias no Altos da Julieta e o projeto propõe mais 60 unidades, ou seja, 90. Para onde vai o esgotamento de todas essas pessoas? Porque o lote lá do Altos da Julieta está em declividade, pastor Davi, em direção à nascente que foi mostrada no projeto aqui. E os próprios moradores relatam toda hora que tem nascentes lá. A minha sugestão é que nem o do vereador Roque, que seja retirado esse projeto de pauta e que desmembre os bairros para não prejudicar os outros bairros que não estão reivindicando, porque o Monte Pascoal está aqui reivindicando também, tá? E aí, e outra, se isso não acontecer, eu lamento muito, gente, porque eu vou ser contra esse projeto. Por quê? Eu não sou contra a população, eu não sou contra... Só para concluir, presidente, eu não sou contra as questões habitacionais, porque eu convivo com uma pessoa que entregou 220 apartamentos no 1º de maio e regularizou várias moradias através do programa Quem Não Registra Não É Dono. E eu sou contra a consequência ambiental futura. E o prefeito ele só está visando a verba que vem do governo federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nessa noite. Um cumprimento especial ao nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, ex-presidente dessa casa, Maria da Glória Menegoto, cumprimento o Adamate. É uma noite triste. Não há muito o que comemorar, né? Nós estamos diante de um dilema contemporâneo. Problemas sociais ocasionados pela falta de habitação, pela falta de moradia digna para as pessoas, e estamos diante de um dilema crônico, o meio ambiente. E nós presenciamos todos os anos os desastres climáticos, a crise climática que vem se avizinhando. O ano passado, o Rio Grande do Sul passou por dias intermináveis, com uma enchente a maior da história. Neste ano, dias atrás,
O Paraná, uma cidade, foi totalmente devastada em menos de 1 minuto por um ciclone. Isso é fruto do quê? De um descompasso, de um descontrole ambiental. A gente vem falando muito sobre a água e a gente não vê um programa de preservação da água. A gente não está vendo nada que está acontecendo. E é muito triste, porque poderia simplesmente ser segurado, mudado, negociado. No passado foi comprado, na legislatura passada, o Maurício vai me retrucar isso aqui, eu sei, foi comprado um terreno de R$1 milhão lá em São Marcos, na área do Caminhos de Pedra, que está lá sem utilidade nenhuma. E até agora eles não disseram para aquilo foi feito. E dinheiro não falta, gente. Olha só, tem 111 milhões a mais de recursos para o ano que vem. Tem um projeto tramitando aqui na casa, não lembro agora se é o 41, 42, que deu entrada antes, que o município vai fazer a concessão de uma área de terra por R$2,8 milhões. Que poderiam ser feitos o quê? Aquisição na cooperativa ou até mesmo construção de outras moradias. Outros lotes populares. Então, é triste. Eu, de fato, refleti muito sobre tudo o que aconteceu. Nós tentamos fazer várias coisas. E aqui não se está uma briga de situação e oposição. Nós estamos diante de um debate sobre o futuro da cidade. Sobre um futuro que tange a todos nós. Um futuro que envolve a questão da premissa da água, da preservação. A própria questão da frustração dos moradores que lá adquiriram um lote com, no contrato, no esboço, lá uma área verde, uma área institucional, aquela na qual está sendo retirada. Isso, de fato, é essas pessoas elas foram enganadas. Isso está sendo tomado algo que é de direito delas, um direito comunitário. Então, tem muitos outros problemas, né? Dá para citar o caso da Altos da Julieta, porque foi o que mais a gente se envolveu. Problemas constantes de falta de água, vai melhorar? Problema, ampliação da coleta do lixo, está garantido? Não houve nenhuma sinalização. Problema de acesso de infraestrutura, o que foi posto até agora? Nada. Então, eu lamento, mediante tudo isso, não sou contra a moradia popular, muito pelo contrário. Acho que é necessário, importante, mas tem que escolher áreas. Áreas que possam permear e possam desenvolver. Porque todo mundo precisa morar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso cuidar, só para concluir, senhor presidente, é preciso cuidar do meio ambiente. Sem o meio ambiente não tem casa, não tem vida, não tem moradia. Então, nesse contexto, meu voto é contra o projeto. Obrigado, vereador. Eu pediria que as manifestações fossem feitas com mais suavidade, até porque o regimento não permite manifestações. Tá, obrigado aí pela compreensão de cada um. Tá. Com a palavra o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público que se encontra aqui também hoje. Em especial ao meu amigo vereador de Bento Gonçalves, Joel Bolsonaro, ao meu amigo também Moroni, que está ali atrás. Quanto às manifestações, eu respeito o regimento interno, mas eu acredito que a casa deve e precisa se manifestar quando precisa, né? A casa é do povo, vocês que pagam o salário dos políticos aí. Mas respeito o regimento, respeito o presidente aí que faz o seu papel com maestria. Bom, quanto ao projeto, a causa de vocês é digna, é nobre, né? Vocês lutam aí pelo espaço da casa de vocês, onde vocês plantaram história e querem construir por muitos anos, né? Eu fico um pouco preocupado, às vezes, por conta de algumas pessoas que vêm até a casa simplesmente para ir contra o prefeito, tá? E por que isso? Porque se vier uma lei do Poder Executivo dizendo que a grama é verde, vai ter algumas pessoas dizendo que a grama é azul, simplesmente porque é do Jonas, ou porque é do governo, enfim. E isso acaba atrapalhando os moradores, que a causa de vocês é nobre, né? Dito isso, eu não sou contra as habitações, porém tem um impacto muito grande na questão do bairro, porque nós já temos as áreas irregulares, né? Vai sobrecarregar o posto de saúde, né? A questão até do tráfego, né? Então, é uma questão muito delicada. Eu quero dizer para vocês, eu tenho parentes que moram no bairro, já morei no bairro também, e eu sei as dificuldades que vocês sentem lá.
Então, por conta disso, presidente, meu voto será contrário ao projeto. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todo o público que nos prestigia essa noite, a imprensa também, em nome do Adamate, e todos os demais que nos acompanham das suas casas também. Presidente, quero me manifestar hoje e começar dizendo também que esse foi, eu acho, que um dos projetos mais complexos, né, mais difíceis aqui neste primeiro ano de legislatura. Acho que a gente precisa falar que a questão da moradia, né, esse tema é um gargalo aqui na nossa cidade. A gente tem muitas invasões, então a gente precisa ter alternativas de moradia digna, de moradia barata, para que as pessoas mais humildes possam, sim, então adquirir, né, e vir a realizar o sonho da casa própria. E eu quero dizer, então, que eu sou 100% a favor de moradias populares. A gente precisa ter na nossa cidade. Mas também, eu mesmo acreditando muito, pastor Davi, no seu trabalho, na sua palavra, se fosse realmente algo vindo do senhor, eu diria, olha, acredito. Mas quem garante que a administração vai fazer o que ela está falando? Quem garante que ela vai preservar aquela área? Eu não sei se eu acredito, sinceramente. Então, por esse motivo, por ter toda uma questão ambiental ali na área da Julieta, hoje eu fui até lá também, eu não tinha ido ainda visitar para entender qual que era o problema da área. O meu voto nessa noite vai ser contrário, porque quando a gente tem um problema ambiental claro ali, e a gente não sabe se pode confiar ou não na administração, porque às vezes eles falam uma coisa, às vezes eles falam outra, então o meu posicionamento nesta noite é contrário a este projeto, porque a gente precisa entender que, além da questão ambiental ali na Julieta, a gente está falando de outros bairros aqui, a gente está falando do Monte Pascoal, está falando do São José, está falando do Santo Antônio, e está falando de áreas que essas pessoas teriam para convivência, né? Que os moradores teriam para convivência entre eles, e não vão ter mais, porque a prefeitura quer utilizar novamente essas áreas. Então, assim, eu acho de uma irresponsabilidade, Pedroso, o que essa administração vem fazendo em relação a isso, e não é glória, não é ser contra o Jonas, porque nós aprovamos 95%, 97% dos projetos que o prefeito envia para esta casa, quando é projeto bom, quando é projeto que escuta morador, e não é o caso deste. Então, como não ouvir a população, como não atenderam qual realmente era o pedido, nós estaremos do lado da população. Então, o voto da bancada do PDT é contrário. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, comunidade aqui presente, Adamate. Então, esse projeto aí, ele vai ao encontro de tudo aquilo que eu sempre defendi. Então, moradias dignas e adequadas para os que mais precisam. Votar contra seria frustrar o sonho de muitas famílias. Então, não podemos perder essa oportunidade. Muitos falam aqui, né, que eu podia comprar, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não tem tempo hábil. Tem que ser agora, ou essas famílias, essas 150 famílias, não terão essa responsabilidade. Então, tive acesso lá nos autos da Julieta, à documentação que atesta que 6 profissionais de carreira, entre eles biólogos e engenheiros, ao qual testaram documentos com assinatura e acompanharam todo o processo técnico desde 2024. Então, esses profissionais atestaram que existe apenas uma nascente, a qual será devidamente preservada e cercada, garantindo a proteção ambiental. Referente aos moradores do Monte Pascoal, serão contemplados com uma praça pública, que é uma das demandas do bairro, e vai ser um espaço de convivência, lazer à comunidade. Por isso, voto com tranquilidade e convicção, certo de que estamos fazendo o que é justo, ajudando os mais necessitados, oferecendo dignidade e oportunidade e esperança através de moradia. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Senhor presidente. Encaminhamento, então, o vereador. Tu devolveu. Tá. Liderança. Não, espaço normal. Normal, tu devolveu só as vistas que tu tinha. Isso aí, tem meu espaço normal. Senhor presidente, eu quero me manifestar agora, no meu espaço aqui, efetivamente, sobre o que eu acho desse projeto. Todos são testemunhas do que nós tentamos aqui, tá? Então, se houve alguém que não cedeu, foi a prefeitura.
E eu digo mais, não é, os vereadores não são executivo, nós somos legislativo. Legislativo legisla, vem de leis. A prefeitura executa, vem de executar. Então isso aí cabe à prefeitura. E tem uma secretaria de planejamento. Então, esse programa Minha Casa Minha Vida veio lá do Lula 1, do Lula 2, da Dilma, depois teve uma parada e veio de novo no Lula 3. O prefeito, praticamente toda semana vai alguém para Brasília. Secretário, prefeito, vice, sabe? Será que não sabem que tem esse projeto Minha Casa Minha Vida? Aonde está o planejamento que sequer pensou na compra de uma área de terra? Planeja o quê? Urgente, vereador, é tudo aquilo que você não fez no tempo hábil que tinha. Passa a ser urgente, porque na hora de fazer você não fez, não planejou, aí vira urgente. No urgente se faz atropelado, como está sendo feito agora. Então nós não somos contra o Minha Casa Minha Vida, até porque tem vereador aqui que é contra programas do governo federal, mas agora diz que é o projeto dos sonhos, que vai ter praças, mas a praça não foi a prefeitura que fez, a praça é uma exigência do projeto. Então se o Monte Pascoal vai ganhar uma praça, não é porque o prefeito vai fazer, é porque o projeto diz, olha, só pode se tiver uma praça, só pode se tiver uma biblioteca, e essa praça vai ser de acordo com o tamanho do projeto, não vai ser para todos os moradores, assim como não vai ser para o Altos da Julieta, do Monte Pascoal. Agora, então nós precisamos fazer a seguinte leitura. Primeiro, os vereadores que vão votar contra esse projeto não são contra a moradia. Os vereadores querem planejamento. Gambiarra, chega. Nós somos uma prefeitura que somos modelo, não somos isso? Nós temos índice disso e índice daquilo para contar, mas nós não conseguimos nos planejar para comprar uma área de terra. Não conseguimos nos planejar para tirar as áreas que foram reservadas para cada bairro. Precisa sacrificar nascentes. Será que realmente a Prefeitura de Farroupilha está se equiparando a quem em planejamento? Nós precisamos fazer essa pergunta. A quem nós estamos nos comparando quando se fala de planejamento? Fizemos há pouco tempo atrás, na legislatura passada, tivemos o mesmo problema. Quando foram tiradas áreas de terra do bairro Cruzeiro, áreas do Santo Antônio, áreas do Alvorada, e agora... Aquela época, só para concluir, senhor presidente, aquela época era porque era urgente. E agora? De novo urgente? Meu voto vai ser contra. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer, mas vai usar, se manifeste, vereadora Eleonora. Com a palavra, vereadora Eleonora. Bem, optei por falar por último, porque eu queria ouvir a explanação de cada um dos vereadores, tanto da oposição quanto dos nossos vereadores de base. Em 2018, na época do prefeito Clayton, eu era oposição. E eu votei favorável a um projeto de habitação, naquela época, que muito beneficiou moradores e pessoas que precisavam de uma casa. Eu votei favorável. Não importava para mim aplausos ou vaias. O que importa para mim é a convicção que eu tenho de quanto essas casas vão beneficiar algumas pessoas. Nós não podemos simplesmente pensar assim, eu não quero pessoas estranhas no meu bairro, na minha rua, do lado da minha casa. Tá? Eu estou falando, o senhor me dá licença? Se detenha, pessoal, respeito. Por favor, continue com a palavra, vereadora Eleonora. Porque, afinal, tudo aquilo que foi pleiteado, nós conseguimos.
Conseguimos praça, conseguimos isso, nós prestigiamos o que estava sendo pleiteado. Não há tempo hábil para se buscar outras áreas, não há. Porque se o recurso vier, nós vamos perder. Farroupilha não pode perder um recurso desses. É só o dinheiro, é só o dinheiro. É simples assim. É simples assim. Então, vamos respeitar. Vamos respeitar, por favor. Obrigado. Então, assim, ó, eu gostaria de dizer o seguinte: o meu voto, assim como o do Silonei e de outros, é favorável ao projeto, com vaia ou sem vaia. Obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra. Pode vaiar, não. Leonora, a senhora já se manifestou? Está tudo bem? A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, eu quero usar esse espaço, ainda que eu tenha manifestado o meu voto, exatamente pelas razões que eu já expus anteriormente, mas o governo ainda tem essa possibilidade de receber aplausos dessas pessoas. Porque não há motivo algum, inclusive porque já foi dito aqui nesta casa, que esses recursos não estão garantidos. Foi dito aqui, se nós procurarmos nos anais desta casa, quando a gente tratou dessas áreas, foi dito, não, isso aí é um projeto que nós temos que apresentar para nos habilitar em um recurso. Então, nós não temos aqui o direito de não ter lido, não ter nos aprofundado e não conhecermos o que estamos votando para numa sessão dizer uma coisa e na outra sessão dizer outra. Sabe? Então eu quero aqui reafirmar que o governo ainda tem a opção de segurar mais uns dias esse projeto, de construir uma alternativa e de receber, quem sabe, o voto unânime desta casa dentro de uma outra alternativa que possa contemplar outras áreas. Porque dizer que votou em 2018 um projeto, eu votei todos os projetos aqui praticamente a favor. Então, eu não sei qual foi o projeto de 2018, eu sei que teve um que foi ali no bairro América, que teve vereador que está nessa casa que votou contra. Fez pressão para retirar o projeto, e foi retirado pelo governo. Está aqui o Pedroso e a Glória, né, foi retirado o projeto por pressão. Inclusive o atual prefeito era vereador. Então fazer discursinho aqui de quem nunca foi lá no bairro olhar? Quem foram os vereadores que estiveram lá? Não vai no interior, não vai no bairro, não vai visitar uma comunidade, não vai ver um esgoto a céu aberto, não vai ver uma creche que falta professor, não vai ver uma escola que tem problema lá. Aí fica fácil querer ensinar como é que os outros vereadores têm que fazer o seu discurso aqui. Então eu entendo, presidente, que nós precisamos, essa casa legislativa, ela é diferente do Poder Executivo, porque ela é aberta. Você não vai lá ver o prefeito despachar, todo mundo assistindo ele despachar. Mas aqui, os moradores podem vir aqui e devem vir ouvir como o seu vereador vota. E vocês têm que fazer uma reflexão. Esses que estão aqui vieram pelo voto de quem aqui dentro? Cada vereador que está aqui representa uma fração de votos, né? E eu quero dormir com a minha consciência tranquila, e tenho certeza que não estou fazendo nada de errado em relação àqueles que merecem a moradia, porque nós estamos dando sugestões e alternativas ao prefeito. Ele não quer ouvir, constituiu uma maioria absoluta e tem certeza que passa os projetos. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Cabe a mim cumprir o regimento e dar sequência ao trâmite conforme o regimento me conduz.
Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação feita pelo vereador Davi André de Almeida para que este projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Peço para quem se manifestar, o nosso regimento solicita que nós fiquemos de pé. Quem é contra a proposta? Depois eu quero encaminhar, tá? Quero encaminhar também. Primeiro votamos isso, depois eu quero encaminhar a votação. Agora é se ele vai à votação hoje ou não. Contrários, então, o vereador a Fran Bonassi, a Fernanda, o Juliano, o Roque e o Darlan, para que o projeto entre na votação. Na votação. Em votação, o projeto de encaminhamento ao vereador Juliano Balgard. Bom, senhor presidente, vamos lá. Acho que é importante de registrar e volto com a frase que eu iniciei a minha fala. É triste. Não tem vencedores ou perdedores, a não ser um coletivo que literalmente fica desassistido, desacorçoado por uma falta de planejamento e construção e elaboração de uma política pública, tudo feito nas pressas. Eu quero cumprimentar a Nilza Moro, que eu vi aí, o Hildo Carteiro, nosso ex-vereador da casa também. Então, e eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que não veio alterada aqui no anexo da preservação da nascente, o projeto. Ou seja, se apresentou um croquis. Esse croquis, juridicamente e legalmente, no trâmite da casa, ele não tem valor nenhum. Então, literalmente, o pessoal que se reuniu lá, que foi... eles passaram a perna em vocês, tá? Então, isso é importante dizer que é triste isso, porque tem que se achar alternativas. Eu quero, mais uma vez, reforçar. Dá para construir, dá para fazer diferente, mas tem que buscar. E, literalmente, né, o vereador comenta aqui, tem vereadores que aqui o governo federal, meu Deus, se puder dar uma tijolada, uma pedrada, é primeiro, dá agora recurso do governo federal, opa, vamos lá, né? Então, primeiro sou contra, depois, opa, maravilhoso. Então, foge um pouquinho das narrativas, mas a gente vai seguir firme, convicto, triste, de novo. Nós queremos que as pessoas tenham moradia com dignidade em terrenos que possam ser utilizados, com uma infraestrutura completa, não pela metade. Então, eu vou votar contra. Literalmente, aqui dentro funciona, é matemática, é números, não é quem tem os melhores argumentos, as melhores ideias, aqui é numérico. Então, reforço isso aqui e é importante que a população não fique só nesse projeto, que ela acompanhe a Câmara de Vereadores, como um todo. Né, Verona? A Panes, que estão aí. Porque se as pessoas não acompanham a Câmara, as pessoas não sabem. E muitas vezes, todos os vereadores são alvos de inúmeras críticas. E muitas vezes a população desconhece. Eu estou fazendo a minha parte, defendendo o que eu acredito, buscando preservar a natureza, buscando preservar. Porque o que acontece? A gente está vendo que o estado que o ano passado tinha excesso de água, tem regiões que estão secas. A gente vê que os recursos hídricos estão cada vez mais escassos. E o que a gente está fazendo enquanto sociedade, enquanto poder público? A gente está matando a nascente. A gente está aterrando, porque o que vale é o capital imobiliário ou vale cuidar da vida? Então, não dá desse jeito, eu só reforço aqui. Triste, mas voto contra, porque vamos preservar a natureza, vamos seguir com a consciência nossa. Obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 26 de 2025, que dispõe sobre a criação de zonas especiais de interesse social, ZEIS, para fins de construção de unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por maioria de vereadores. Pessoal. Pessoal, obrigado pelas manifestações e a reunião lá, são tudo pau mandado, eles não têm que falar nada, eles têm que só fazer o que o prefeito fala.
Em primeira discussão... Eu acho que é pior suspender. Eu pediria sua compreensão também para que nós possamos, eu sei que afeta também o nosso emocional em si, mas eu pediria que a gente pudesse continuar a sessão de uma forma normal e tranquila. Obrigado. Não. Assim como aconteceu ali, eu pedi uma fala 15 dias atrás, foi pedido, foi homologado por essa casa e eu não falei ali. Tá? Amanhã será votado. Então, assim, eu vou. Desculpa o modo, mas depois da votação, porque aqui. Tá, então não dá nada. Obrigado, gente. Eu preciso seguir. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 37 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em meio eletrônico público das informações relativas às emendas parlamentares recebidas pelo município e da outras providências. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. Emenda supressiva número 01 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Fernanda Correia, na tribuna. Eu convido a todos também para acompanhar a votação do projeto da transparência, então vocês não vão embora, porque transparência é o que falta mesmo aqui nessa casa. Cumprimento, então, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, o público aqui presente, a presidente do União Brasil, a Glória Menegoto. Um cumprimento especial ao vereador Joel de Bento Gonçalves, que nos prestigia com a sua presença. Dizer também, Joel, que o projeto que apresentamos nessa casa foi inspirado, em uma proposta da tua autoria, que a gente já sabe que já teve pontos positivos lá, onde a Câmara Legislativa aprovou e foi sancionado pelo prefeito municipal Diogo Siqueira. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo exemplo, que é como diz aquele ditado, quem não deve, não teme. E vocês estão fazendo valer a transparência no município de Bento Gonçalves. O projeto de lei 37/2025, ele tem um objetivo simples, mas é essencial. É garantir a transparência total sobre as emendas parlamentares recebidas aqui no município de Farroupilha. Tá? Esse projeto ele tem 3 pilares centrais: a transparência, o controle social e o fortalecimento da confiança. Cabe ressaltar aqui que a Prefeitura já divulga parcialmente algumas informações das emendas parlamentares. Só que essas informações, elas estão espalhadas. E espalhadas, inclusive, nos portais federais, como, por exemplo, o TransfereGov, o SERPRO e o InvestSUS. Essas plataformas são complexas e difíceis, tá, gente? Totalmente distante da realidade de um cidadão comum. Vale ressaltar que quando nós começamos a estudar esse projeto, nós encaminhamos para o IGAM. Para vocês entenderem o que é o IGAM. É um instituto que oferece serviço de consultoria às câmaras municipais. Ou seja, ele analisa os projetos e dá o parecer se o projeto de lei é inconstitucional ou constitucional. E o IGAM deu seu parecer constitucional ao nosso projeto. Também, além de ter sido o parecer da Procuradoria, das comissões aqui nesta casa. E reforça que nós estamos dentro da legalidade, porque a transparência nunca é demais, ainda mais quando a gente fala do dinheiro público. Né, Pedroso? Dinheiro público tem que ser público. E o que esse projeto traz de novo? É exatamente o que não existe aqui no portal da Prefeitura. Ele junta todas as informações das emendas e coloca num único local, no portal municipal, tá? Com prazos claros, com cronogramas, com fotos das obras, com relatórios, com notas fiscais digitalizadas. Ou seja, não só o nome do autor da emenda,
o órgão executor e o valor que foi pago. Certo? E mais, o projeto define atualizações. O que seria isso? Os prazos claros para a publicação de cada fase. Obriga a divulgação completa das etapas, desde o recebimento da emenda até a conclusão da obra, permitindo que o cidadão e essa Câmara aqui acompanhem de perto o uso do dinheiro público. Eu quero ressaltar também que essa é uma proposta complementar à legislação federal, que recomenda, que é recomendada, na verdade, inclusive pelo Tribunal de Contas, a adotar, essas medidas. Ele incentiva que os municípios adotem essas boas práticas de transparência ativa e local. Além disso, quero dizer aqui também que esse projeto, ele não gera custo, ele não cria cargo, ele usa a mesma estrutura que já existe dentro da prefeitura, ou seja, ele vai organizar e qualificar as informações. Hoje o mundo caminha para a transparência, não é? E eu não quero acreditar que os colegas votariam contra esse projeto. Por isso, eu peço, nessa noite, para concluir, senhor presidente, que os colegas votem a favor, para a gente poder entregar para a comunidade um serviço acessível e de qualidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Pediu antes. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, vereadora Fernanda, quero lhe cumprimentar pela proposição na qual nós assinamos juntos, que tu encabeça, depois tem a assinatura da vereadora Fran, do vereador Roque e a minha assinatura. Bom, esse projeto, sem sombra de dúvidas, ele é muito bom. Eu não quero agora aqui, por questões de vaidades ou ego, na legislatura passada, eu apresentei um projeto similar e foi reprovado. Porque eu pedi transparência, porque, de fato, eu acho que é primordial. A gente precisa saber em várias questões. Por exemplo, quanto que entrou, para qual destino foi. Então, por exemplo, o seguinte, pensa só, eu fui lá para Brasília ou contatei algum deputado e consegui uma emenda de R$500 mil. Para qual que é a finalidade? Para que vai ser utilizado? E o que acontece? Aconteceram alguns percalços no caminho de algumas emendas. O governo deu uma ajustada, está tentando ali, e que, ok. Cito, por exemplo, o caso da emenda que nós encaminhamos esse ano para a construção de um ecoponto de R$400 mil, que por problemas internos da prefeitura, que não tinha acesso a um login para poder atualizar junto ao Ministério do Meio Ambiente, uma emenda do Heitor Chu de R$400 mil, o que teve que se fazer? Se perdeu, não teve como cadastrar. Para não perder os R$400 mil, nós, juntamente com o vereador, o nosso ex-prefeito, aqui assessor, o deputado Heitor, nós encaminhamos para pavimentação em 2 ruas, Alessio Calduro e Rua Gramado. Que agora está lá inscrito, agora só falta o empenho, a gente vai acompanhar. Era para ter um ecoponto. Não teve um ecoponto por uma falha. Então é imprescindível quando a gente fala em transparência. E nós temos um problema que eu falo há muito tempo aqui. O portal da transparência da prefeitura é horrível. Piorou. Nós precisamos, todos os vereadores, independente se é da base, se é do governo, quem for, tem que melhorar aquele portal. Davi, uma sugestão para ti. Tem que melhorar aquele portal de transparência que está muito ruim. Piorou. Deu um passo para trás. E eu não estou falando aqui no demérito porque eu sou da oposição. Estou falando que, de fato, as pessoas conversam conosco, as pessoas falam. Então, eu acho que é primordial, vereadora Fernanda, ter transparência. Quem ganha é a população, quem ganha é a cidade, todo mundo está ganhando, porque todo mundo sabe o que acontece. E até porque o ano que vem tem eleição, que a gente tem que saber também quem são os deputados que contribuem com Farroupilha. Porque tem um monte que vem aqui, faz bravata e não manda R$1. Para concluir, e lembrando, as emendas parlamentares não é um favor do parlamentar, é um dinheiro nosso, que é lá de impostos, mas a gente precisa saber quem contribui com Farroupilha. Então, evidentemente que eu voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Presidente, então, tem legislação federal para esse que a gente vê, então eu vou pedir vista para estudar se realmente há necessidade de criar mais um trabalho para o município. Obrigado, presidente. Então, concedo vistas
ao projeto de lei do Legislativo número 37 de 2025, ao vereador Silonei Monteiro. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 70 de 2025, solicitando ao Poder Executivo para que envie a esta Casa um servidor para prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei do Executivo número 26 de 2025. A palavra está à disposição do vereador Roque Sevenini pelo tempo de até 5 minutos. Esse requerimento nós fizemos exatamente para discutir o projeto 26, que já foi votado, né? Então eu acho sempre que você ter maioria na Câmara não significa que tem razão em tudo. De repente, ouvir a minoria é importante também. Mas o governo, e alguém falou aqui, talvez falou de forma mais acalorada, mas quando diz que o pessoal faz o que o prefeito pede, ele disse por quê? Porque numa reunião, o prefeito disse para ele, os vereadores fazem o que eu mandar. Está aqui, o cidadão está aqui, ó. Está ali ele, ó. Ele disse. Não disse. Bom, aí eu estou repassando aqui. Então eu acho que isso é muito ruim, sabe? O prefeito é bonachão, cumprimenta a gente, mas assim, o período sabe, aquele período passou. Agora é hora da gente começar a se entender que precisamos conversar. Não, acabou. O que houve? Na verdade, bom, aí é com vocês, né? Mas eu acho que o prefeito poderia ter aberto um espaço na agenda para a gente conversar. Poderia ter aberto um espaço na agenda para a gente conversar. E não abriu. O vereador Davi me disse que o prefeito quer conversar numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade sobre esse projeto não tem mais o que conversar, né? Mas poderemos conversar sobre outros projetos? Sim. Temos ideias para apresentar? Temos. Então, senhor presidente, vereador Juliano, a plateia sempre tem razão. Se eles querem o Feltrin de volta, chame o Feltrin. Se o Jonas é o filhote do Feltrin, não deu certo, vem o pai velho ali, resolve, enfim. Querem voltar o Pedroso, voltar a Glória, voltar o Clayton. Tudo certo, a democracia é isso, né? Encaminhamento, venha quem quiser. Eu, ao menos, não quero ir, né? Quero ficar onde é que eu estou por mais um período, depois chega. Então, esse requerimento eu vou retirar, porque ele não faz sentido. E eu quero aproveitar, talvez eu fuja um segundinho aqui, presidente. Eu estou encaminhando aqui um projeto, já tem assinatura minha, do vereador Juliano, da vereadora Fran e da vereadora Fernanda, que é exatamente sobre as pessoas poderem aplaudir o seu vereador aqui quando acha que deve, né? E também para criar mais um dia de espaço aqui nessa tribuna para contemplar vocês, porque hoje é uma por mês. Estou fazendo um projeto para criar a segunda. Eu preciso do apoio dos outros vereadores também, que eu acho que é um projeto importante. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, então, vereador. Está encerrado o espaço dos requerimentos. Importante dizer, né? Eu acho que a proposta é boa. Na verdade, o regimento dá para mudar e é bem interessante em si, tá? Porém, eu tenho uma divergência, mas não é o momento de discutir, tá? Então, passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para a manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada, vereador Juliano Baumgartner, bancada do PSB. Eu quero usar esse espaço aqui. Pessoal, O que a senhora falou não foi dito por ninguém, nenhum dos vereadores. E a senhora nunca teve lá no bairro para conversar com nós. Eu tenho que ir embora, infelizmente. Tá, pessoal. Pessoal, peço respeito. Eu acho que todas as manifestações. Beleza, perfeito. Tá. Agradeço a manifestação e a presença de todos os senhores. Vamos dar continuidade aqui
Agradeço aí a casa é aberta, não tem, né? Tinha encerrado, vereador? Não, nem comecei. Bom, pessoal, olha só. Olha, eu quero só 20 segundinhos da atenção de vocês. Olha como que a gente vive em algumas contradições. Eu recebi esse vídeo de uma escola na sexta-feira que teve aquelas chuvas. Rose, coloca no telão para nós. Isso é uma escola municipal. Um município que tem um orçamento de mais de 550 milhões de reais, com goteira. Daí alguns vão me dizer, mas choveu. Sim, só tem goteira quando chove, né? Então, quero fazer essa cobrança aqui, dizer que é necessário, porque isso aí é lá no Industrial, senador Teotônio Vilela. Isso é uma coisa que passou. A biblioteca tomada de baldes de goteira. Então, eu quero lamentar que isso é muito triste. Recebi de algumas pessoas lá esse comunicado e estou me manifestando, pedindo providências. Também quero falar que nós estivemos acompanhando algumas coisas, como, por exemplo, ontem o ato da praça do bairro Industrial, que é uma obra boa e que houve, de fato, algumas divergências, que foi uma proposição de emenda do vereador Amarante, do vereador Juliano, junto à deputada Denise, e para os outros complementos, como skate park, etc. E aí foi feito um reajuste interno do governo, vai sair a obra, uma obra importante do lado do posto. Que bom que está acontecendo. De fato, isso mostra que a gente contribui com o município. Se eu fosse contra o prefeito ou o governo, jamais eu estaria o contrário. Né, não buscaria recurso. Há uma importante também questão lá do bairro que a gente tem acompanhado, muita reclamação por causa da sinalização. Imaginem vocês, a rua São Vicente é uma rua estreita, e aí qual que é a solução para a rua estreita? Fazer 3 pistas. Piorou, solicitamos cordialmente e gentilmente para o secretário de obras, disse que o técnico assinou, está tudo certo. Pedi para os meus colegas vereadores, sei que fizeram encaminhamentos, não andou. Nos próximos dias nós vamos encaminhar um outro documento, porque desde que pintaram lá, houve 2 ou 3 coalizões, nas quais não haviam. E só será reparado depois que houver algum atropelamento de alguma pessoa idosa, que o bairro é extremamente idoso e é uma área com muito fluxo de veículos. É uma área que liga o bairro 900, o Cinquentenário, o centro, etc, etc. E o volume de veículos é alto e a velocidade também. Então, é uma preocupação constante. As pessoas batem lá na porta da minha casa e dizem, vereador, tu não vai fazer nada. Aí eu faço documento, eu falo aqui e não ecoa. Então, fica mais uma vez o meu pedido aqui sobre a São Vicente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro, bancada do MDB. Presidente, com os colegas vereadores, cumprimento aí o Juliano também, né? Juliano, estivemos ali no início de obras da praça aí com verba do deputado Heitor Schus, né? É isso? Misturou Denise... Tá. Tem uma verba parlamentar ali do deputado do Juliano, que vai servir lá para aquela comunidade ali do Industrial, ali uma praça de lazer com contrapartida da prefeitura. Então, acho que é um momento bem bacana lá, e vai ser não sei se o Juliano chegou a ver o projeto, mas um projeto bem bacana que vai contemplar aquela região lá. Só queria ver nesse pedido aí, né, Roque, também constar a minha assinatura, né, porque a gente sempre quer essas manifestações de aplausos, é a casa do povo, né, mas a gente poderia colocar aí também as vaias, né, porque não só aplausos, né, eu vi que dali está aplausos, né, mas vaia também, né, mas enfim, né. Eu acho que um adendo importante para a gente colocar aí, que isso aí entre em vigor somente em 2026, que eu acho que esse ano termina assim, e 2026 começa essas manifestações aí que o Roque colocou, vai entrar na Câmara. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar sobre ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço
deste presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui agradecer a todas as manifestações. Às vezes a gente, falo de mim em si, né, o regimento ele meio que inibe e a gente está fazendo alguns ajustes para que posteriormente se tenha possibilidades mais abrangentes em si. E dentro da sua colocação, eu só tenho uma questão, que a sua proposta, eu assino embaixo, que ela comece a validade a partir de 26. Por quê? Porque neste ano eu tive que dizer não para algumas pessoas já que solicitaram, porque estão todos ocupados os espaços. Tá? Então, é uma sugestão que eu deixo e é esse o caminho. Tá? Então, agradeço a todas as manifestações, a todos os senhores também que estão aqui. Eu sei que é um momento acalorado em si e reforço. Participem das sessões, estão sempre convidados e serão muito bem-vindos. Está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social ao projeto de lei do Legislativo número 44 de 2025 e aos projetos de lei do Executivo número 41 e 42 de 2025. Também quero fazer uma ratificação numa fala, apesar da vista do vereador Silonei Monteiro, eu li emenda supressiva. Na verdade, no seu projeto é emenda substitutiva. Só isso, uma correção na minha fala. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.